Boa noite a todo mundo. Boa noite, meu povo. Acho tão bonitinho. Eu pego o celular para ver se para preparar aqui, né? Aí eu entro no Instagram e aí tem um monte de imagem, tem um monte de mensagenzinhas em direct, né? Aí eu vou ver lá, tá assim, hoje vai ter live? Hoje vai ter live? Vocês não cansam de mim, não? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Ricardo. Ah, a live de ontem. E aí, o que vocês acharam da live de ontem? Ana Francisco manda muito bem, né? Porto Alegre. Ah, tô com saudade de Porto Alegre, viu? Olha a cidade no Brasil que eu comi bem foi Porto Alegre. Nem vi o, o Rio Antigo. É, então, vocês não viram a live? Vocês não viram a descendente da Barral lá falando com a gente? Nossa, vocês têm que ver a live lá no canal. Ontem eu fiz uma live de 3 horas, eu acho que bateu o recorde do canal, foi 1.700 pessoas online. Eu acabei a live 3 horas depois com 1.300 pessoas online lá no meu YouTube. E aí no final a gente colocou um depoimento que a dona Jeane, a bisneta da Condessa de Barral, mandou pra gente. E foi muito legal, assim, ter a dona Jeane com a gente lá no canal. E foi bem emocionante, né? A Ana Cristina se emocionou, um monte de gente que estava assistindo também se emocionou. Foi bem bacana. Ah, vocês não cansam da gente, é isso? Então, deixa eu. Ah, não, agora pegou meu brilho pessoal. Cadê aqui? Cadê? William Lima. Já conheceu Paranapiacaba, São Paulo? Paranapiacaba foi meu tema de dissertação de mestrado. Eu conheço muito bem Paranapiacaba. Eu tô querendo muito ir lá gravar e filmar e fazer um vídeo e colocar lá no meu canal no YouTube. Nem entrei, já tem pergunta aqui. Ah, Isadora. Ah, não, Isadora tá falando aqui. Não, hoje ele trabalhou, vai, hoje ele despachou. Ela tá falando que deve ser fácil ser imperador do Brasil. Que o homem nunca tá trabalhando, não. Hoje ele apareceu, finalmente no sétimo capítulo da novela, no capítulo de hoje apareceu ele trabalhando lá, despachando com Caxias. Mas eu já vou falar isso, o pessoal ainda tá entrando. Tadinho do Conde de Barral, o defunto não tem um pingo de paz. Pois é, e ainda colocam ele como insuportável, né? Eu acho que a novela não tá ajudando muito bem, não. Então, gente, ó, quem tá entrando agora aqui não. Eu vou tirar essa caneta daqui, porque eu fico fazendo assim, vocês ficam irritados e aí não dá certo. Eu lembrei de você na hora que ele tava trabalhando. É, pois é, né? A abertura da novela eu achei bem legal. Mas eu achei falta, né? Porque assim, mostra o Machado de Assis, né? Podia ter mais gente assim, né? Além do Machado de Assis. Finalmente, graças a Isadora, eu consegui ver o Machado de Assis, que até então eu tinha. Então, Thalita Maia, vou fazer uma. Ela fez uma pergunta interessante aqui que não tem nada a ver com a novela, mas tem tudo a ver com a novela. Cadê esses duques e condes do Brasil? Os títulos se perderam. Ah, o sistema criado, o sistema nobiliárquico criado, nobiliárquico, nobiliarquia, essa questão de conde, de títulos, etc., criado pelo Dom Pedro I, junto com o Império, né? Ele cria uma distinção chamado, não é distinção, é uma, o título nobiliárquico, existem várias maneiras de ele ser dado. Ele pode ser dado só para aquela pessoa ou para aquela pessoa e seus descendentes, uh, para os seus descendentes em linha direta de primogenitura ou pelos seus descendentes em via direta de primogenitura com duas ou três ou uma quebra de varonia, ou seja, se a pessoa tiver uma filha mulher,
tudo bem, é uma quebra de varonia, não teve um primeiro filho homem, então tudo bem, pode passar para adiante, o título continua na família. Caso contrário, não. No Brasil, o que que acontece? No Brasil, os títulos nobiliárquicos, eles vinham com uma fórmula em sua vida. Então era, enquanto durasse a vida daquele titular, aquele título existia. Depois disso, voltava para quem detinha o direito de dar títulos, que era o imperador. Então, muitos títulos voltavam. Às vezes a pessoa, sei lá, Visconde de Maricá, não sei, estou inventando, tá? Um Visconde recebia um título. E esse Visconde era de determinada região. Sei lá, Visconde de Maricá, vamos inventar aqui. Então, por exemplo, o Visconde de Maricá recebeu o título. Esse título, ele morre, esse título volta para o Brasil. Para o Brasil, volta para o imperador. O que que acontece depois disso? O imperador pode dar esse título novamente para qualquer outra pessoa, não necessariamente para a família daquele, para algum descendente daquela pessoa. Então, por isso que não existe mais títulos nobiliárquicos no Brasil, porque não tem continuação. Era em sua vida. Morreu o titular, perdeu o seu título. Bom, gente, eu não vou me estender muito aqui. Já tem gente suficiente aqui para começar a falar sobre a novela especificamente. Bom, no capítulo de hoje, o Dom Pedro conversando com a princesa Isabel, ele falou a respeito de conhecer a Barral desde pequeno. Aí fala que ela escreveu uma carta quando tinha 5 anos, uma coisa assim. Mas isso não procede. Quer dizer, pode até proceder e tal, mas ela não conhecia ele desde pequeno. Talvez por carta, porque assim, no próprio diário dele, quando a Barral morre, ele fala que conheceu ela em 1848. Então, o próprio Dom Pedro II fala que conheceu a Barral em 1848. E em 1848 ela tinha 32 anos e ele, dependendo do mês, ia completar, eu estava para completar 23. Ele devia ter uns 22, 23 anos em 1848. Então não era tão, alguma diferença de idade. Era alguma boa diferença de idade que ele tinha, né? Não é como foi falado na novela. O cenário continua sendo lindo, maravilhoso. Teve uma cena hoje que mostrou os navios, né, no porto do Rio de Janeiro. Achei muito legal aquilo. E hoje falou uma coisa que eu achei bem legal e que eu trato no meu livro, o que vai ser lançado agora em outubro pela Leia Brasil. O Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil tem uma cena que se passa num desses cenários que eles criaram, que é o Jardim das Princesas. Não sei se vocês repararam, quando a Teresa Cristina está com a Princesa Isabel e a Princesa Leopoldina e as damas de companhia num jardim, e ela... aquele jardim, ele não aquilo provavelmente é cenográfico, não foi filmado em São Cristóvão. Em São Cristóvão, na lateral, você na frente do Museu Nacional, do lado direito, do lado esquerdo, tem esse Jardim das Princesas até hoje. O Palácio a Quinta da Boa Vista, né, onde fica o Palácio de São Cristóvão, o Dom Pedro, ele franqueou todo o parque para a população do Rio de Janeiro. Mas essa área era um jardim particular da família, que era cercado e tal. E nesse jardim, a imperatriz Teresa Cristina, ela usou, junto com as princesinhas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, uma técnica europeia chamada de embrechados, ou embrechamento, que consiste em você criar mosaicos usando, pode ser vidro, mas geralmente era porcelana e cacos, né, de porcelana e pedrinhas e conchas. E aí com isso você cria uns mosaicos, você cria desenhos e está usando esse tipo de material. No meu canal no YouTube tem a visita que eu fiz em 2019 no Palácio dos Marqueses de Fronteira, em Lisboa. E lá tem
um lugar feito com esses embrechados, que era essa aplicação dessas pecinhas, desses caquinhos, dessas conchas, dessas pedras e às vezes vidro em alguma construção. Então a Teresa Cristina, ela forrou os bancos desse jardim, os bancos, é porque tem uns que são os bancos largos, tem uns que parecem uns tronos, e ela forrou isso, mais fonte e mais alguma outra construção com essa técnica. E ela aparentemente realmente fez com as princesinhas isso daí. Por isso que está no meu livro, vai estar no meu livro, o Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, ela no jardim com as filhas. Então esse jardim, sim, existe. Ele foi provavelmente criado pela Teresa Cristina, que é uma técnica europeia que ela trouxe junto com ela e tal, e que também tem muito em Portugal. E por que a gente sabe que foi ela que criou? Porque tem uma inscrição e na década dela, na época dela e tal. Numa dessas argamassas foi feita uma inscrição. Uma questão, como a Isadora brincou aqui agora há pouco, o Dom Pedro hoje finalmente, no 7º capítulo, né, no sétimo dia Deus descansou, e no 7º capítulo o Dom Pedro trabalhou. Então ele trabalhou com o Caxias efetivamente em 1856, isso está super certo. Ele era presidente do Conselho de Ministros e também não só presidente do Conselho de Ministros, mas era ministro da Guerra. Ele tinha duas, se não me engano ele tinha três, mas em algum momento ele pega 3 pastas, tal, mas nessa época ele tinha essas 2 pastas. Então efetivamente era o ministro com quem ele ia despachar. Nesse caso, tal fictício do encontro com o Solano Lopes no sul do país. É comentado sobre a iluminação a gás. Realmente, o Rio de Janeiro, em 1854, já tinha iluminação a gás. O que não tinha era esgoto. Vocês estavam perguntando se as ruas eram daquele jeito mesmo. Eram. O contrato de esgoto no Rio de Janeiro é fechado em 1857, mas as obras vão começar em 1860. Então, aquela ideia dos tigres, que eram os escravos, os escravizados, que transportavam o esgoto produzido pelas pessoas, né, o produto dos seus pinicos, né, dos seus urinóis, para o mar, era ainda usado até 1860, já um pouco mais escasso, mas ainda era utilizado. Então, sim, a cidade do Rio de Janeiro ainda estava um pouquinho longe de ser essa coisa, né, dessa cidade hiper bem cuidada e tal. Havia toda ainda uma questão de saneamento básico que ela não possuía. Eu achei interessante, isso aqui eu vou usar mais de mote mesmo, por causa de outra coisa. Ele fala de demolição para abertura de ruas, né? Mas essas obras também elas aconteciam porque você tem uma mentalidade na época que é já entrando na questão da higienização das cidades. E assim, na cabeça dos cientistas da época, o pobre era o grande foco das epidemias, né, que havia na época, principalmente a cólera, que tem uma grande crise de cólera em 1855, um ano antes dessa passagem da novela. Mas assim, é que eles não conseguiam entender que assim, o problema era o aglomeramento, a falta de higiene e as melhores condições de vida e de moradia para a população. Então eles começam a derrubar os cortiços no Rio de Janeiro, já um pouco nessa época, isso vai evoluir até o grande bota abaixo, na virada do século XIX para o XX, onde é isso mesmo, é acabar com essas construções com muita gente morando, né, fazendo que eles achavam que era o pobre era que o problema do contágio era o pobre, né? O foco era o pobre e não tanto a questão. É que isso depois vai modificando, obviamente, o pensamento dos cientistas e das autoridades. Mas nessa época a gente tinha realmente essa coisa, não, derruba e tal, constrói
tira todo mundo daí do meio e vamos fazer outra coisa nesse local. Então, tem perguntas aí? Vamos ver se tem perguntas. Ah, sim, bom, isso eu já falei, dela fazendo artesanato, não era bem artesanato, era mais uma decoração na parede. Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar um pouco do quem traía quem, vamos evoluir assim um pouco mais. Toda essa questão de quem traía quem tá lá na live com a Ana Cristina Francisco, tá disponível lá no YouTube. É, ele vai ganhar o título de Duque, se não me engano, depois da Guerra do Paraguai, ou durante a Guerra do Paraguai, uma coisa assim. Ah, tem uma outra coisa que eu lembrei de comentar, que eu anotei aqui, agora eu tinha que esquecer na verdade, eu esqueci de anotar. Mas eu lembrei agora por causa dos comentários de vocês. A Teresa Cristina e o Dom Pedro II, eles não chegariam de sopetão na casa de ninguém sem avisar antes, né? São regras básicas que hoje foram esquecidas, é, mas o imperador do Brasil, a imperatriz do Brasil, não chegaria na tua casa sempre pra fazer uma simples visita sem de sopetão, assim, né? Tipo, oh. Sim, Mônica, eu acho que a novela realmente está fugindo assim de algumas coisas da época, como muita gente aqui até comentou. Eu tinha deixado passar, né? Estão falando que eu estou muito bonzinho dessa vez. Mas como vocês mesmos falaram, de um negro fazendo serenata para uma mulher branca no meio da rua, não que a Pilar também seja uma albina, né? Ela é morena também, mas não é negra. Mas no meio da rua, aquilo lá é aquilo que eu comentei outro dia aqui, né? Seria preso por vadiagem fácil, não seria difícil, não. Arthur Reis. O que transmite doença é pobre. Cientista Caco Antibes 1800. Era bem por aí. Oi, Ceci! Ah, pois é, né? Já tem muita traição, né, por aqui. Não, a múmia Magno Melo, não. A múmia que estava no gabinete do Dom Pedro II era do Dom Pedro II. As múmias que o Dom Pedro I comprou estavam no Museu Imperial, né, no Museu Nacional, que já existia na época. Na verdade, o Museu Nacional ele foi criado pelo Dom João VI, Casa dos Pássaros e tal, e vai evoluindo vira Museu Nacional. E ficava na frente, na Praça da Aclamação. Nossa, um monte de gente falando da live, que amaram a live, que gostaram da live. Então, WRF Souza, a carruagem do Dom Pedro II era daquele jeito mesmo? A carruagem do Dom Pedro II, vocês podem ver lá no site do Museu Imperial. Tem carruagem dele, né? Tem um monte de prata, né? Ou cor de cana, lá no Museu Imperial, que era a carruagem de grande gala. Então, foi usado em algumas vezes. Pronto, minha caneta caiu, não vou mais ficar fazendo assim. É, E tem uma outra menor, tipo o Landau. E também eu acho que tem uma dele lá no Museu Histórico Nacional. Tem uma parte só de carros no Museu Histórico Nacional. Lá eu acho que tem também uma carruagem que pertenceu a ele. Ou a ele ou a Teresa Cristina. Mas dá uma olhadinha lá nesse site, tanto do Museu Nacional quanto do Museu Histórico Nacional, que vocês veem as carruagens do Dom Pedro II lá.
Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, nos comentários. E aí, vocês choraram lá com a dona Jane? A Ana Cristina quase não conseguiu se controlar lá. Ó, atenção, na quarta-feira eu vou conversar com o Matheus Fragoso. O Matheus Fragoso, ele é arquiteto, mora no Rio de Janeiro, carioca. E ele trabalhou num dos cenários da novela Nos Tempos do Imperador. E aí a gente vai bater um papo aqui no Instagram, depois eu coloco lá no meu YouTube. Ah, ó, tá vendo? Tem gente que tá falando que os livros chegaram, ó. Pessoal, não esqueçam o meu livro. Quem quiser saber mais, vamos ver. Eu acho que. Será que tem carruagem do Dom Pedro aqui no livro? Eu acho que eu não coloquei foto da carruagem, não. Ah, que morguei, né? Podia ter colocado. E. Não tem da carruagem, mas tem do trono, ó, o trono dele. Esse trono aqui ficava lá na Quinta da Boa Vista. Lá no Palácio São Cristóvão. A coroa. Olha ele, pequenininho aqui. 1800 da coroação. Não tem. A coroação dele aqui. Dá pra ver? Dá, né? O Marquês de Caxias tá aqui, aliás. Vocês estão falando do Caxias? Olha o Caxias aqui. Ele era o condestável do Império. Olha, o Caxias tá aqui, junto com as irmãs do Dom Pedro II que estão aqui. Quem mais? Bom, gente, Dom Pedro II, a história não contada, está à venda em todas as boas livrarias. O pessoal me pergunta, onde é que pode comprar? Qualquer boa livraria. Se a livraria for ruim, não tem o livro. É sacanagem, né? Mas aí também, se não tiver o livro, você manda encomendar. Então tem na internet, tem na Livraria Cultura, tem na... É que agora tem que tomar cuidado com as livrarias, né? Que, qual que você fala, porque algumas já nem existem mais. A Cultura, Curitibas, Leitura, milhares de outras livrarias estão vendendo livro. Também tem aí tem na internet também. Na internet tem na Amazon, nas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, tem um monte de lugar, e tem na Casa dos Mundos. Por quê? Porque só na Casa dos Mundos você leva também a caneca, você compra a caneca, né? Você tem a opção de comprar a caneca. Ou você compra a caneca separada, se você já tiver o livro lá na Casa dos Mundos, www.casadosmundos.com.br. E aí, alguma coisa? Tem na Amazon, sim, tem na Amazon. O problema da Amazon, que eu entrei hoje na Amazon, tá falando que eles deram um prazo de 1 a 2 meses para entregar. Eu não entendi a loucura da... Pois é, o livro sozinho demora para chegar, mas tem o combo na Amazon que chega mais rápido. Eu não consegui entender como é que o livro sozinho demora 2 meses, de 1 a 2 meses para chegar, e o combo inteiro, incluindo o livro, chega mais rápido. Ó, tá vendo? Paulo, você não tinha dito que seu livro é vendido, o Arthur Reis, que o seu livro é vendido em tudo quanto é canto? Eu cheguei a achar seu livro sendo vendido em uma praça de alimentação. Uau! O, onde eu comprei esse suéter, eu ganhei esse suéter. Já existia cassinos. O Dom Pedro II dançava em cassinos. Ah, vocês não sabiam. Cassino Fluminense. Lá na frente do... É um prédio que ainda existe. Existe. Hoje é dia do patrimônio histórico. Se eu começar a falar tudo que tá lá na garganta a respeito de patrimônio histórico, é de lascar. O Cassino Fluminense é um prédio caindo aos pedaços hoje em dia, localizado na frente do Passeio Público do Rio de Janeiro. Virou depois Automóvel Clube, virou várias coisas, mas existia um cassino. Existia cassino, inclusive, no próprio Passeio Público tinha um cassino, se eu não me engano. Tinha alguma coisa assim. E
E se dava grandes bailes nesses cassinos. E o Dom Pedro II, para economizar, ele ia dançar nos cassinos, ou, ou em festas que clubes davam e tal. Então existiam cassinos sim no Rio de Janeiro. Oi, Mônica, tem para Kindle, tem tudo. É só entrar lá na Amazon que você vê as opções, não só na Amazon, mas em todos esses sites que vendem livros, é só entrar lá que vocês veem todas as opções que tem. Tem o livro físico, tem também no naquele que é para quem tem Mac, né? Tem um negócio especial da Apple, né? Também tem todas essas coisas. Só procurar que a gente acha. O Fred da casa. Pois é, então, o pessoal tá reclamando do Fred da Casa dos Mundos. Aí o pessoal que mora longe do eixo Rio-São Paulo, ou em alguns outros lugares ainda é mais barato, aí fica caro mesmo. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Aí você compra em outro lugar que foi mais vantajoso o frete para você, né? Afinal de contas, cada um sabe onde dói seu bolso. Oi? Ah, então, pô, o que que eu acho do leilão do edifício Capanema no Rio de Janeiro? Eu acho uma palhaçada, né? Eu acho que assim, quem que vai conservar aquele edifício daquele jeito? Eu acho muito complicado se não tiver o Estado por detrás, eu acho muito difícil. O edifício Capanema, para quem não sabe, é um prédio que a União vai colocar num bolsão de imóveis para venda, junto. Hoje ele pertence à União. Por quê? Porque o edifício Capanema ele foi um dos primeiros prédios modernos, de arquitetura moderna do Brasil. Ele é conhecido como Edifício Capanema ou Palácio Capanema. Ah, ele sintetiza o que existia de mais moderno na época que ele foi construído. Ele foi inaugurado em 46, em 1946. E ele teve consultoria do Le Corbusier, que era o papa da arquitetura moderna. E entre os arquitetos que trabalharam no seu projeto está o Lúcio Costa, o Niemeyer, vários expoentes da arquitetura moderna no Brasil. O painel de azulejo na frente, no térreo, embaixo dos pilotis também, é um dos primeiros o primeiro prédio no Brasil a usar esse sistema de piloti elevado, que eleva, né, o prédio, se deixa a parte de baixo livre, o térreo livre, você tem um grande painel de azulejos feito pelo Portinari. O paisagismo é do Burle Marx, as estátuas é da Janacopoulos, do Bruno Giorgi. Assim, era o que tinha de mais rico de expoentes, né, das pessoas, o expoente artístico da época. Ele está concentrado nesse edifício, que foi inclusive criado para ser a Secretaria da Educação e Saúde. Educação e Saúde? Esporte e Saúde. Uma coisa assim. Era tipo o Ministério da Cultura da época do Vargas. E aí o governo federal agora vai vender, vai se livrar do prédio, vai se livrar do patrimônio. Junto também vai vender o edifício à noite, lá na Praça Mauá, que foi a sede da Rádio Nacional. Quer dizer, e quem que vai comprar isso e vai garantir que isso seja não restaurado? Porque o edifício acabou de ser restaurado. Quer dizer, o Estado acabou de gastar milhões de reais no restauro do edifício para passar para iniciativa privada. E aí, quando esse edifício novamente precisar de uma restauração, quem vai fazer essa restauração? Né? Essa é a grande dúvida. Então, hoje é dia do patrimônio histórico e é bem triste essas notícias assim de. Vamos ver outras perguntas aqui. Então, Júlio César, não dá para falar que o Dom Pedro tinha saudades porque a Leopoldina já tinha, ela morreu, ele nem conheceu direito a mãe, ela morreu pouco tempo, semanas depois de ele completar um ano.
Gleice, até que ponto a licença poética em novelas ou filmes com temática histórica? Ah, por exemplo, The Crown é uma temática histórica é, é, que é válido, né? Que assim, eles fizeram basicamente quase tudo dentro dos conformes, né? Mas aí é uma série, né? Ela tem menos fôlego do que uma. Ela não precisa ter tanto fôlego quanto uma novela dividida em capítulos. Uma outra que também é bem legal, mas aí voltando também para a questão de série, foi a da Downton Abbey, né? Que também reproduz toda essa questão histórica com uma perfeição assim absurda, né? Bom, gente, carruagem, já respondi essa daqui. É isso, gente. A Eneida, fazer live com a Eneida, falar sobre roupa com a Eneida, é isso que vocês querem? A Pequena África realmente existiu, gente, é isso mesmo. Pequena África realmente existiu, é lá naquela região da do Valongo, Pedra do Sal, lá para aquela região. Então, gente, tem um monte de gente que entrou agora. Eu já falei sobre o mosaico, eu já falei sobre o Jardim das Princesas. Vamos lá. Vocês já desencanaram, eu tô entendendo, vocês desencanaram do Celton Mello, é isso? Agora vocês estão apostando na Eneida, é isso? Ah, olha aí, ó. Porque quando eu peguei o VLT pra aquela região não tinha isso não, viu? Carminha... Não tinha? Peraí. Não, não lembro. Existiu e está sendo representado muito bem. A Carminha tá confirmando o que eu disse sobre a Pequena África. Tem até uma parada. Puxa, também era a minha série preferida, Downton Abbey. Gente, a gente fica batendo papo, o Celton Mello, não, vocês não desencanaram do Celton Mello. Eu também, na verdade, não desencanei do Celton Mello. Eu tenho um conhecido que tem um amigo em comum com o Celton Mello, e aí a gente tá vendo se esse amigo em comum faz a ponte. Então eu não perdi a ideia de fazer a live, quer dizer, não perdi a ideia. Eu ainda tenho a esperança de vir a fazer a live com o Celton Mello. Copacabana sempre teve esse nome. É muito antigo esse nome, Copacabana. Não é que sempre teve, mas sim, nessa época já tinha. Se eu já vi um quadro do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina que tem no HGB da Bahia, os dois juntos, no mesmo quadro, de corpo inteiro, eu acho que sim, se for esse. Vocês não desencanaram, tá bom. Tá, vocês só estão aprimorando a lista, né? Tá, eu entendi. Vocês querem o Celton Mello, vocês querem a Eneida. Paulo o quê? Não, isso é bobagem. O Dom Pedro II não sabotou nada. O projeto de industrialização do Mauá e tal. Eu falo isso no meu livro. Leia o meu livro, por favor. Bom, gente, aí vocês vão ficar se chamando agora Eneida e o Celton Mello e vocês desencanaram de perguntar as coisas pra mim, né? É isso mesmo. Essa da. Bom, a Priscila foi assim, cirúrgica. E a Barral perguntando se a Pilar tinha beijado, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, pegou? Não pegou? Mas enfim, isso não é da minha conta. Já, pelo amor de Deus, gente, já, parem de me mandar print mostrando. Aí, parem de mandar print. Eu já vi.
Já entendi. Tá lá. O Machado de Assis tá lá. Ok, beleza. Eu já vi o Machado de Assis lá. Todo dia alguém vê alguma live antiga minha falando que eu não tinha visto, né? E a pessoa acha que eu ainda continuo não tendo vistos. Não, eu já evoluí, eu já vi. Então, beleza. O Machado de Assis está lá no começo da novela, eu vi. Ele tá pegando um livro na. Bom, gente, vamos procurar, vai. Google. Onde fica a pequena África? É só dar um Google, vocês veem, tem matérias, tem artigos, tem bastante coisa. Já falei várias vezes onde ficava. Bom, gente, é isso aí. Bom, gente, então é isso aí. Amanhã eu entro. E aí na quarta-feira aí tem um convidado especial na quarta-feira. Quem sabe seja o primeiro de vários convidados especiais aqui, né? E aí eu falo sobre. Ah, obrigado, Heidi. Heider Ângelo. Heider Ângelo. Helder Ângelo. Mulheres do Brasil, que livro maravilhoso. Valeu, obrigado. Bom, gente, é isso. Amanhã eu volto aqui para comentar o oitavo capítulo da novela. Será que no oitavo capítulo Dom Pedro II também vai trabalhar? Um beijo para vocês, até mais. Tchau, tchau.